Reverendíssimo Diácono Sandoval, caros ouvintes da Ibicaraí Web Rádio, Cacau FM, irmãos e irmãs que rezam de casa pelas redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne para celebrar esta solenidade do Natal do Senhor. Quero iniciar essa homilia fazendo uma pergunta a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, o que significa o Natal para você? Feche seus olhos um pouquinho. Pense no fundo do seu coração. O que significa o Natal na sua vida? Nós temos respostas prontas. Natal é celebrar o nascimento do Senhor. Natal é a festa das luzes. Natal é a festa de confraternização. Mas na tua vida, para você hoje, o que significa o Natal? Seja sincero com você. O que significa o Natal na sua vida? Qual o sentido do Natal na sua vida? São 2022 anos de história que nós celebramos essa solenidade. O Natal, caríssimos irmãos e irmãs, se você pensou no seu coração que é a festa onde celebramos o nascimento de Jesus, você está certo. Respondeu certo. Celebramos o nascimento de Jesus. Mas o Natal, no seu sentido mais belo, é a festa da reconstrução. Nós celebramos hoje o dia, a noite, em que Deus decidiu reconstruir a humanidade. E de que maneira, caríssimos irmãos e irmãs? Por meio da sua presença encarnada no seu Filho Jesus. Reconstruir significa que aquilo que foi construído foi destruído. Então, Jesus nasce para reconstruir a humanidade que foi destruída pelo pecado. Então, a festa de hoje, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, estamos celebrando a reconstrução da humanidade. Veja, caríssimos irmãos e irmãs, desde os nossos primeiros pais na fé, Deus suscita sacerdotes, profetas, homens e mulheres de fé, que trilhou o caminho da salvação, pregando e anunciando o reino de Deus e apontando sempre para a frente. O povo, desde a experiência do Êxodo, é um povo que caminha e traz no coração a esperança da libertação. Os profetas que Deus fez surgir na história do povo de Israel, vinha justamente para alimentar no coração desse povo a fé e a esperança de que um dia seriam livres. Mesmo a primeira experiência de liberdade que eles viveram, quando saíram do Egito e foram para a terra prometida. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, mesmo na terra prometida, ali os sacerdotes, os profetas surgiam para continuar alimentando no coração daquele povo o desejo, a vontade, a esperança de um dia serem alcançados pela verdadeira libertação. Mas o povo desejou que eles fossem guiados, governados por reis instituídos aqui na terra.
Foi a primeira, uma das decepções que Deus teve com o povo. Pois naquele momento, o povo pede a Moisés um rei. E Moisés, em oração, falava com Deus, e Deus diz: constitua para eles um rei. Eles já não me querem mais. Eles já não querem mais ser conduzidos por mim. Por isso, institui-se o reinado terrestre, Saul, o primeiro rei. Começa então, caríssimos irmãos e irmãs, na história do povo, os reinados, onde o povo esperava ser conduzido, guiados, alimentados, sustentados na esperança. Muitos deram certo, a ponto de um ser eleito, escolhido por Deus. Davi, aquele que trabalhava no campo, era um pastor, um homem simples, jovem, de bela estatura, de muita fé. E Deus então pede a Samuel: unge este para mim, separa-o, pois ele será o meu rei. Eu encontrei nele a graça. E tem uma expressão bonita: Davi é o rei segundo o coração de Deus. E Davi então governa o reino de Israel com maestria, com amor, com misericórdia. Mas um dia ele se trai. O reino de Davi vai sendo desmoronado. Ele desvia o olhar do projeto de Deus e cai. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, essa história dos reinados, o reinado de Davi, o trono de Davi, continua esperando um rei que venha para governar e libertar o povo da sua escravidão. Mas, vejam, caríssimos irmãos, o povo nutria a esperança, mas não se preparava para receber o rei. Todo o povo nutria a esperança, desejava a libertação, mas não se preparava para alcançar essa libertação. Por isso o rei veio, mas ele não foi acolhido. A profecia de Isaías, que nós ouvimos, inicia justamente assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Onde estava a multidão? Como vivia o povo? Vivia na escuridão, vivia nas sombras da morte, vivia sobre o jugo do pecado, nutria no coração o desejo e a esperança de alcançar a libertação, mas não se preparavam. Por quê? Porque a sua vida estava muito ocupada. Estava ocupado com muitas coisas. Eram muitas preocupações, caríssimos irmãos e irmãs. E por isso então, quando o rei veio, e aqui permitam-me um parêntese, pois por mais que a humanidade não estivesse preparada para receber o rei, Deus quis e preparou alguém para recebê-lo. Veja, caríssimos irmãos e irmãs, que beleza, como Deus nos ama, pois Ele escolhe, elege Maria, aquela jovenzinha de Nazaré, torna imaculada, ou seja, pura, sem pecado, sem mancha do pecado original. Deus a preserva e elege-a para que ela recebesse-o na pessoa do seu Filho Jesus aqui na terra. A humanidade não se preparou, apesar de desejar a libertação, de esperar a libertação, mas Deus preparou alguém para que através deste alguém, Ele libertasse a humanidade. Mas Deus, na sua generosidade, Deus, na sua bondade, não deixou aquela jovenzinha sozinha. Ela
caríssimos irmãos e irmãs, foi o encanto para um homem carpinteiro que morava naquelas regiões. Por isso tem uma musiquinha, vou até pedir a Lorena para cantar aquele trechinho. Cante aí para a gente. Tinha um homem, pode cantar? São José. Tinha um homem que estava por ali. Deus suscitou no coração deste homem. Veja o que é que essa música diz. Veja o que é, só o trechozinho. Vamos escutar. Olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. É isso, caríssimos irmãos e irmãs. Deus suscita no coração de José uma paixão, um amor por uma jovem, como diz a música, a mais bela de toda a Galileia. Onde está a beleza de Maria? Nunca nós pensamos sobre isso. Maria é bela, por ser jovem, a sua beleza é externa, mas a beleza maior de Maria é a sua pureza, porque ela é pura para receber o Filho de Deus. E foi por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus suscita no coração de José um homem justo. Olha a qualidade deste homem, um homem justo, temente a Deus, e ele se apaixona por Maria, se dão em casamento, são noivos. Então Deus, na sua generosidade, na sua amorosidade, ele então constitui uma família para acolher Jesus. Ele não deixa Maria sozinha, mas ele oferece José como o provedor, como o protetor, aquele que vai cuidar desta mulher. Por isso, amados irmãos e irmãs, não perca a linha de raciocínio. O homem, a humanidade, esperava a libertação, mas não se preparava para a libertação. Deus preparou Maria e José para acolher o libertador entre nós. E por isso, então, na noite de hoje, nessa noite, onde aqui nós estamos reunidos, há 2022 anos atrás, Maria e José subiram para a cidade natal, pois eles foram para o recenseamento. E lá na sua cidade natal, ela sentiu dores, as dores do parto. E agora foi procurar um lugar para hospedar e ali dar à luz. O que é que acontece, caríssimos irmãos e irmãs? Não encontrou lugar. Maria e José não encontrou espaço nas casas e nem nos corações daquelas pessoas. Todos estavam ocupados. Todos estavam ocupados. E por isso, então, José encontra um curral, leva a sua parturiente, e ali então ela dá à luz. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, outro detalhe da liturgia de hoje: a humanidade não se preparou e nem acolheu em casa e nem no coração o rei que veio para libertar. Mas Maria, indo para o recenseamento, ela estava preparada. Deus a preparou e ela se preparou para receber Jesus. Pois vejam depois no Evangelho o que aconteceu. Depois que Jesus nasce, ele é envolvido em uns paninhos. Ele é envolvido em uns paninhos. Maria estava preparada para receber o rei que veio para nos libertar. Na Idade Média, existia um costume de preparar o presépio como se fosse um palácio em ruínas, justamente para dizer isso, né?
O rei veio, mas encontrou o seu palácio em ruínas. E ele veio para reconstruir esse palácio. Ele veio para reconstruir o seu povo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o palácio de Jesus estava povoado pelos animais, estava em ruínas. Então, um dos símbolos lá na Idade Média, que era representada o presépio, justamente para dizer isso: o rei não encontra o seu palácio, e ele então vem para reconstruir. Por isso a festa de hoje, a solenidade que nós celebramos, é a solenidade da reconstrução, porque aquele que vai nascer, ou aquele que nasceu na noite de hoje, Isaías vai justamente nos dizer o seguinte, caríssimos irmãos e irmãs: o nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar, reconstruir, confirmar em justiça e santidade. O reino, caríssimos irmãos e irmãs de Jesus, é totalmente diferente dos reinados desse mundo, porque o reino de Jesus, ele é instaurado em dois princípios, na justiça e na santidade. Por isso, nós que participamos do reino de Deus, devemos viver todos os dias esses dois princípios. Precisamos ser homens e mulheres que praticam a justiça e buscam viver a santidade. Tenha sede de santidade, busque todos os dias trilhar esse caminho de santidade. E a partir de agora, veja que lindo, a partir de agora e para todo sempre. Então ele vai consolidar, confirmar em justiça e santidade o seu reino, a partir de hoje, do seu nascimento para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar essas coisas. É o amor de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, que realiza a reconstrução da humanidade. Não porque nós merecemos, mas é porque Ele nos ama. Então o amor zeloso do Senhor dos exércitos realizará estas coisas, a reconstrução da humanidade. E quando se diz reconstruir a humanidade, começa a reconstrução no momento que eu, você, todos nós, voltamos o nosso olhar para Belém, e ali nós encontramos em Jesus o Rei que veio para restaurar a humanidade. E aqui a gente volta para o primeiro versículo, quando Isaías diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Eu e você, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos crer, acreditar que dessa manjedoura surge essa luz que faz dissipar as trevas da humanidade. É na luz de Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, que acontece a reconstrução da humanidade. Quando eu, você, quando todos nós buscamos viver os princípios da justiça e da santidade, inicia-se então um processo de reconstrução na nossa vida. É você, meu irmão, que deve tomar a decisão hoje de iniciar uma vida nova, porque hoje nós não celebramos um aniversário, nós não celebramos o aniversário de Jesus. A igreja, na sua tradição apostólica e no seu magistério, nos ensina a atualizar aquele mistério celebrado lá há 2022 anos atrás. Se o povo não se preparou para receber Jesus, nós tivemos 4 semanas para nos prepararmos. O tempo do advento, caríssimos irmãos e irmãs, foi esse tempo de preparação. Pergunto a você agora, mais uma perguntinha. Você se preparou para celebrar o dia de hoje? Nós escutamos, caríssimos irmãos e irmãs, desde o primeiro dia, desde o primeiro domingo, que era preciso trilhar um caminho de conversão.
abandonar os pecados, endireitar o caminho do Senhor, buscar um batismo de conversão, mudar de vida. Nós nos preparamos para isso. Essas 4 semanas, o que aconteceu de novo na sua vida? Qual foi a mudança que aconteceu no seu relacionamento, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, lá no seu ambiente de trabalho? Conseguiu perdoar aquela situação? Conseguiu abraçar aquele irmão? Conseguiu tirar a tibieza da fé do seu coração? Conseguiu tirar, caríssimos irmãos e irmãs, as angústias, o ódio? Como está o seu coração hoje para celebrar o Natal do Senhor? Voltando para a sua casa, para fazer a confraternização do Natal, que todos nós temos essa tradição de depois fazer uma ceia. Você vai ser capaz de abraçar a todos e desejar um Feliz Natal, de coração para coração. Nós vamos conseguir fazer isso, porque hoje começa a reconstrução. Se você não está preparado para perdoar aquele irmão que necessita de um perdão, então, caríssimos irmãos e irmãs, o seu Natal ainda não aconteceu. O seu Natal ainda não aconteceu, porque hoje o Natal acontece quando nós abandonamos o homem velho e abraçamos o homem novo, reconstruído numa profunda comunhão com o Filho de Deus, que vem para nos libertar. Por isso, acolher Jesus no coração, acolher Jesus na família, é permitir que a sua presença nos oriente no caminho que nós devemos viver. Por isso, a partir de hoje, nós precisamos tomar uma decisão. O Natal que nós celebramos, caríssimos irmãos e irmãs, deve nos impulsionar para nos tornarmos pessoas melhores. São Paulo escreve a Tito e diz: caríssimo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo, trazendo a salvação para todos os homens. Ela ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. A partir de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, é assim que nós devemos viver. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença, que se dedique a praticar o bem. Qual é a nossa vocação? Estamos no ano vocacional. Qual é a nossa vocação? Segundo São Paulo na carta de Tito, por uma experiência de amor e de obediência a Cristo Jesus, que nos libertou pela manifestação da graça de Deus, nós somos convidados, caríssimos irmãos e irmãs, a abandonar a impiedade e as maldades, sejamos purificados disso tudo, para nos tornarmos um povo que pertence a Cristo e que se dedique todos os dias a praticar o bem. Nem em pensamento nós devemos praticar o mal. O povo de Deus, o povo purificado pelo amor misericordioso de Jesus, é um povo que abandona o mal e começa a viver a prática do bem. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, iniciar esse processo hoje. E por fim, Jesus, Rei do universo, não sentou-se no trono de Davi. Sabe por quê? Porque o trono que Jesus sentou para salvar a todos nós, para libertar a humanidade do jugo do pecado, foi o madeiro da cruz. O trono do Cordeiro, que liberta a humanidade inteira dos seus pecados, liberta-nos, caríssimos irmãos e irmãs, é justamente do alto da cruz. Então, quando olharmos para a cruz, nós devemos ver ali o nosso Rei,
o nosso Salvador, que sentou-se no trono da cruz para salvar a humanidade. Por isso, a festa de hoje, a solenidade do Natal de Cristo que nós estamos celebrando, chama-se Festa da Reconstrução. Olha para o seu irmão que está do lado e diga para ele: meu irmão, está na hora de você tomar a decisão de reconstruir a sua vida a partir de Jesus Cristo que nasceu hoje. Está decidido, está disposto, quer abraçar essa missão, quer ser feliz. Então a hora é agora. A hora é agora, caríssimos irmãos e irmãs. Tenha certeza disso. A palavra de Deus afirma isso hoje. Concluo justamente dizendo isso. A partir de agora e para todo sempre, o amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Amém? Amém. Um amém forte para Jesus. Ele vai realizar isso na sua vida. Ele vai realizar isso na nossa história. Ele vai realizar isso no coração daqueles que buscaram o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como bom